Fala, meu querido aluno, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma dica de matemática. E pessoal, eu preparei uma dica com muito carinho para vocês, que é a dica do conteúdo de probabilidade, beleza? Super tranquilo. Eu vou mostrar passo a passo aqui algumas observações, então já separa um papel, já separa uma caneta, porque tem muita coisa que a gente vai anotar aqui. E turma, enquanto você pega papel e pega uma caneta, já segue a gente lá no Instagram, olha só, @monster.concursos. Segue a gente no Instagram também, lá, ó, professor Ian Ribeiro, beleza? Então tem muita coisa de matemática voltada para concurso público nesse perfil, tá bom? Pessoal, olha só que interessante. Pegou um papel? Vem comigo nessa dica, nessa construção que nós vamos fazer juntos a partir de agora. Turma, o nosso conteúdo é esse aqui, ó. Probabilidade. Ponto. Turma, quando você estuda probabilidade, é interessante você pensar da seguinte forma: qual é a finalidade de estudar probabilidade? E quando você traz para o dia a dia, eu posso pensar, por exemplo, assim: Ian, probabilidade é definir a chance de alguma coisa acontecer. Então, por exemplo, eu estou assistindo o jornal e lá no jornal ele fala que a previsão de chuva é de 80% para o dia de hoje. Então você sabe que por uma porcentagem, ó, é quase certo que vai chover, mas pode acontecer de não chover. É uma possibilidade. Exatamente, beleza? Então probabilidade tem essa finalidade: descrever a chance de algo ocorrer. Turminha, eu quero que vocês coloquem um tracinho nesse algo ocorrer aqui, ó, porque lá na frente eu vou retomar essas duas palavrinhas aqui e você vai conectar uma informação com a outra e vai ficar mais fácil de ser definido tudo isso, tá bom? O que acontece, turma? A probabilidade, ela é pautada em três conceitos, tá? O primeiro conceito que a gente trabalha dentro de probabilidade é esse daqui, ó. Experimento aleatório. Ponto. Turma, um ponto interessante é o seguinte: dentro da estatística e probabilidade, experimento é toda situação em que gera um resultado. Só que quando eu coloco aleatório, é você pensar da seguinte maneira: e aleatório é algo que é diferente de uma hora para outra. Então, turma, esse resultado ele é o que? Incerto. Ponto. Tá bom? É um resultado que é incerto. Quando você traz isso daqui para aplicações, você vai encontrar, turma, questões que envolvem sorteios. É muito comum, tá? A questão ela definir, por exemplo, assim: você tem lá uma quantidade de pessoas em uma determinada festa e você quer sortear um casal. Ponto. Mas tem a possibilidade de não sair, você só quantifica a chance de algo ocorrer. Mas pode acontecer de ser o quê? Incerto, tá? Então, sorteios. Já caiu bastante isso daqui em prova, ó.
lançamento de moedas, lançamento de dados. Já caiu isso daqui também, ó. Baralho. Ele pode pedir lá qual é a possibilidade de sair o Coringa dentro tirar uma carta do baralho, tá? Então são situações que são incertas e a gente acaba trabalhando. Ponto. Esse é o primeiro conceito. Beleza, turminha? O segundo conceito que a gente trabalha, ele é chamado de espaço amostral. Turma, o que eu quero que vocês anotem é isso aqui, ó. O espaço amostral faz menção ao total de elementos do seu conjunto. Só que eu gosto também de trazer com outro significado. Então a gente vai pegar esse total aqui, ó, e vai colocar da seguinte forma: o espaço amostral é o conjunto com todas as possibilidades de resultado. Ponto. Aí a gente pode pensar na seguinte perspectiva. Vamos começar do mais tranquilo, uma percepção mais fácil e ir aumentando. Turma, vamos imaginar que você está seguindo o seguinte experimento. Ó, é o lançamento de uma moeda, tá? O espaço amostral, ele é definido pela letra S, de space, beleza? Então, quando eu trabalho com uma moeda, qual é o espaço amostral do lançamento de uma moeda? Como eu estou demonstrando um conjunto, o normal, turma, é a gente abrir chaves e fechar chaves. Porque essa demonstração, ela é uma demonstração através de extenso e entre chaves. Então, eu abro chaves e depois eu fecho. Dentro dessas chaves, eu vou colocar os elementos. Então, ó, cara é uma possibilidade. Porque quando você lança uma moeda, você lança infinitas vezes, percebe que ele começa a repetir, tá? Mas eu sei que eu vou até duas possibilidades. Cara ou coroa. Turminha, esse ponto e vírgula aqui, ó, eu costumo falar que ele tem essa função, ó, é chamado de elemento separador, tá? Ele é um elemento separador, ele separa um elemento do outro. Se você muda o seu experimento, a sua situação, e aqui agora a gente vai para o lançamento de um dado de 6 faces. Turma, no lançamento de um dado de 6 faces, olha que bacana. O espaço amostral você já sabe qual que é, porque você lançando infinitas vezes, percebe que uma hora ele começa a repetir. Mas você sabe que ele vai seguir essas características aqui, ó. Ele vai do 1 até o 6. Ponto. Beleza? Em todos os conjuntos, a gente pode, turma, sem problema nenhum, enxergar a quantidade de elementos.
Então, se eu quero demonstrar a quantidade de elementos deste espaço amostral, eu utilizo o n de número e aqui eu indico o conjunto. Então, o número de elementos do conjunto S, que é esse espaço amostral, 2. O número de conjuntos deste espaço amostral, 6. Ai, eu tenho um baralho. Então, o NS baralho é o número de elementos do baralho. Um dominó? Do dominó. E assim sucessivamente, tá bom? Mas o interessante é você pensar sempre na quantidade total. O terceiro conceito, turminha, que a gente trabalha dentro de probabilidade é esse aqui, ó. É chamado de evento. Turma, o evento eu vou colocar entre aspas e eu vou escrever isso aqui, ó. Algo ocorrer. Lembra que no início eu falei assim, ó, a finalidade da probabilidade é você definir a chance de algo ocorrer. Turma, o algo que eu estava falando, que era o algo que eu quero que aconteça, é o chamado de evento. Então, eu posso falar, é o algo, eu quero que alguma coisa aconteça, esse algo, alguma coisa, é o seu evento. Quando você traz para a probabilidade de fato, o evento, ele é isso aqui, ó. Ele é um subconjunto do espaço amostral. Vai surgir uma dúvida, porque alguém pode me perguntar assim, Ian, o que é subconjunto? Turma, pensa comigo, subconjunto é um conjunto formado a partir de um maior. Esse conjunto maior é o meu espaço amostral, esse conjunto menor, ele é o meu evento. Então, eu só tenho um evento quando ele é associado ao espaço amostral. Você não vai encontrar, turma, uma situação assim, olha, você tem lá o baralho, ponto, você tem as cartas. Ah, então qual que é a probabilidade de sair uma pedra, uma bucha de Sena? Percebe que eu não estou conectando uma coisa com a outra. Agora é diferente quando eu falo assim, olha, qual é a probabilidade? Então quantifique para Ian a chance do que ocorrer. Ah, de sair 3 de coração, porque eu peguei elementos associados a um conjunto maior, que é o espaço amostral. Eu posso pensar da seguinte forma também, ó. E aqui eu vou anotar como exemplo. Lembra que a gente trabalhou o lançamento de um dado de 6 faces? Lembra que no lançamento de um dado de 6 faces, eu tinha isso daqui, ó. Não tinha? Só que aí, turma, pensa comigo. Eu quero quantificar a chance de sair um número par. Percebe que eu estou trabalhando com uma quantidade menor do que a quantidade total de elementos do espaço amostral, então eu estou formando um subconjunto com uma determinada característica. Eu posso definir o evento que eu quiser. Quem determina isso é o enunciado. Então, se o enunciado chega para você e fala assim, olha, qual é o evento par? Então, eu quero a probabilidade do par. É o que vai acontecer. Visualize aqui. 2, 4, 6.
Da mesma forma que você coloca a quantidade de elementos do espaço amostral, você pode colocar a quantidade de elementos do seu evento. Nessa situação, eu tenho quantos elementos? 3. Aí, eu posso definir, por exemplo, o evento número primo? Pode. Turma, o evento é você quem define considerando o espaço amostral. Então, se eu chego aqui e falo, ó, evento número primo, olha o espaço amostral. Quantos primos você tem? Turma, detalhe importante, tá? Eu já vi acontecer várias vezes ele retomar essa noção de número primo a qualquer momento, múltiplos, divisores, tá? Então, se ele fala número primo, ele tem essa finalidade aqui, ó. Divide por 1 e ele mesmo. Ian, então nesse conjunto aqui, o 1 é número primo, por mais que 1 divida por 1, que é ele mesmo, mas matematicamente ele não é considerado número primo. Então eu considero a partir do 2. Então nesse espaço amostral, quantos primos você tem? 3. Tá? Então você vem aqui, ó, e coloca 2, 3, 5 e fecha. Da mesma maneira, o número de elementos do evento, 3. Pegou a sacada de evento, turma, nessa dica que a gente está fazendo passo a passo? Uma vez que você entende isso daqui, a gente já chega num ponto extremamente importante, que é isso aqui, ó. Definição de probabilidade. Ponto. Quando eu falo definição de probabilidade, é você pensar, turma, da seguinte forma, ó. Como calcular. Como calcular quem? Uma probabilidade. Turminha, muito simples. Porque a probabilidade em si, ela é uma divisão. Divisão de quem? Número de elementos do evento dividido por número de elementos do espaço amostral. Tem como registrar aí, Tenho aí. Ó, eventos em relação a elemento. Isso aqui, ó, espaço amostral. Entendi. Eu posso colocar a turma de uma outra forma, tá? Tem gente que gosta de calcular a probabilidade pensando assim, ó, número de elementos favoráveis dividido pelo número de elementos totais. É uma outra possibilidade, tá? Eu, particularmente, turma, gosto de seguir essa estrutura aqui, beleza? Quando eu falo essa estrutura, é você enxergar isso aqui, ó. Primeira coisa que você vai visualizar é isso aqui. Pergunte: o que
quero calcular. Ponto. Só que, turma, a noção do que quero calcular, ela é vista em termos de probabilidade, tá? Então, esse calcular aqui é em termos de probabilidade, no seguinte aspecto. Ian, a questão está me pedindo a probabilidade de um número primo. Então, quando você se faz essa pergunta, o que quero calcular? Chance de sair um número primo, porque é em termos de probabilidade. Bom, quando você responde isso, você vem para a pergunta de baixo. Quantos elementos, e eu vou botar entre aspas, disso eu tenho? Ponto. Detalhe, porque quando eu falo disso, percebe que você já definiu aqui, porque quando você fala assim, ó, eu quero calcular tal coisa, quantos elementos disso eu tenho? Disso que tal coisa? Automaticamente você já definiu o seu evento sem nem falar a palavra evento. Então essa estrutura é muito bacana. Segunda coisa, é isso aqui, ó. Quantos elementos totais nós temos? Turminha, quando você fala elementos totais, é porque você já está calculando dentro do enunciado o seu espaço amostral. Quando você responde essas duas perguntas, você vai para a última e é a resposta. A resposta é essa daqui, ó. Calcule quem. Turma, você vai pegar o passo 1 e dividir pelo passo 2. Essa divisão, ela gera para você a probabilidade solicitada. Parece difícil e não é. Já ia falar brincando. E é, mas não é, tá? Realmente não é, turma. É você enxergar essa estrutura aqui para poder resolver uma questão. Vamos fazer uma questão agora para a gente começar a enxergar o cálculo de probabilidade em termos de questão de concurso. Tranquilo? Vem comigo aqui. Ó, a questão é assim. Suponha que certa agência do Banco do Brasil tenha 25 funcionários cujas idades são essas aqui. A probabilidade de que, ao escolher aleatoriamente um desses funcionários, a sua idade seja superior a 48 anos. Primeira pergunta. O que você deseja calcular? Ian, eu desejo calcular a probabilidade de uma pessoa e essa pessoa tem uma idade superior a 48 anos. Primeira pergunta parcialmente respondida, porque você enxergou o que você quer calcular. Ponto. Uma vez que você responde isso, lembra que você vai para a segunda? Quantos elementos disso eu tenho? Lembrando, disso quem? Do evento. Superior a 48. Quem vai te fornecer isso aqui são esses valores.
Então, a gente vem e olha, ó, superior não entra o 48, tá? Eu tenho 6 pessoas. Entenda que naquela estrutura, o meu passo 1, ele gerou uma quantidade de 6 elementos. Beleza? 6 elementos. Passo 2. Qual é a quantidade total? Pelo próprio enunciado, você já sabe a resposta. Porque quando você enxerga esse 25 aqui, automaticamente você já definiu para nós o espaço amostral, 25. Então, a gente vem aqui, ó, e coloca passo 2, 25 elementos. Qual que era o último passo que a gente falou? Divida passo 2 pelo passo 3. Então, na verdade, a divisão que você vai fazer é 6 dividido por 25. Quando você faz essa divisão de 6 dividido por 25, dá 0,24. Percebe que as alternativas elas estão em porcentagem. Uma vez que você encontra esse resultado aqui em decimal, a única coisa que você precisa fazer é multiplicar por 100. E o multiplicar por 100 é deslocar a vírgula 2 vezes da esquerda para a direita. Então, eu chego nessa resposta aqui, letra E. Beleza? Essa é a sacada. Olha mais uma questão. O gráfico a seguir mostra como varia o tempo de duração nos atendimentos aos clientes de um banco nos caixas de determinada agência. De acordo com o gráfico e escolhendo um atendimento ao acaso, a probabilidade de que o atendimento dure até 10 minutos. Primeira observação. Quando ele fala, turma, até 10, o 10 faz parte? Faz. Então, esse valor aqui entra na contagem. Beleza? Esse valor ele entra na contagem. Primeira pergunta. O que você quer visualizar? O que você quer calcular? Ian, eu quero calcular a probabilidade de que o atendimento dure até 10 minutos. Vai para a pergunta de baixo, né? Quantos elementos disso do durar até 10 minutos eu tenho associado a isso daqui? Turminha, essa situação é uma interpretação através disso, ó, através de um gráfico, beleza? Como ela é através de um gráfico, quem fornece a quantidade é a amplitude da barra. Então, ó, eu tenho isso daqui. Essa primeira barra, 25, essa segunda barra, 50, essa terceira barra que está aqui, 20, essa última barrinha, 5. Vamos contar. Até 10 minutos, ele está vindo até aqui, ó, para trás. Eu vou somar 50 com 25. Ah, Ian, então aquele passo 1, ele fornece para nós 75 elementos. Exatamente, 75 elementos. Qual que era o passo 2? Qual era a quantidade total?
Se você soma até aqui, a quantidade total, turma, é isso aqui, ó. 100 elementos. Qual era o passo final de toda a história? Dividir um pelo outro. Interessante, turma, porque quando você calcula isso daqui, ó, probabilidade de 75 sobre 100, o seu denominador já é 100. Então, o valor que está em cima já pode ser calculado em termos de porcentagem. Porque, por definição, porcentagem é o quê? X% é a mesma coisa que x partes de 100. Lembrando que essa parte de cima é a quantidade de partes, embaixo é a quantidade total. Por isso que essa resposta é a letra A, 75. Tranquilo? Detalhe, antes de finalizarmos, eu quero colocar o seguinte aqui para nós. Ó. Observação. Ponto. Primeira observação, turma. A probabilidade, ela obedece um intervalo. Como assim? Você já viu probabilidade negativa? Não. A probabilidade, turma, ela obedece esse intervalo aqui, ó. A leitura que você faz é essa daqui, ó. Menor ou igual a 1. E quando você observa só esse intervalo aqui, é o contrário. Maior ou igual a 0. Menor ou igual a 1 e maior ou igual a 0. Só que lembra que esses valores eles podem ser colocados em porcentagem, tá? Então, isso aqui também é a mesma coisa que 100%. E isso aqui é a mesma coisa que 0%. Tá bom? Segunda observação é a seguinte. Se você associa a probabilidade de algo a 0%, isso aqui não é impossível de acontecer? É. Se você associa a probabilidade de algo a 100%, isso aqui, turma, não é algo que você tem certeza que vai acontecer? É. Então, isso é chamado de evento certeza. Pronto. São as duas observações, 2/3 observações que a gente coloca. Mas dessas aqui, acho que a mais interessante realmente é você pensar em termos de intervalo. Porque se você fizer uma conta e encontrar 153%, tá errado. Então, isso aqui funciona como um parâmetro de observação para você saber se realmente está certo ou não. Beleza, pessoal? Essa é a nossa dica, tá? As noções iniciais de probabilidade que você precisa para poder continuar os seus estudos aí, para poder continuar rumo à sua aprovação. Tranquilão? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Já segue todo mundo lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Segue o Instagram do Monster também, @monster.concursos. Todo desconto, todo evento que a gente tem, aulão em várias cidades, todo cronograma de lives
você encontra lá. Então vale a pena demais você seguir e ir atrás de grupos de WhatsApp também. Lembrando, aqui é Monster, tudo nosso, nada deles. Fui!